Vamos falar agora sobre a Gênese, um livro de Allan Kardec, mas o enfoque da Gênese na espiritualidade dos animais. Então aí a capa acredito que nos primeiros livros, né, os milagres e as petições sobre o espiritismo por Allan Kardec, a Gênese. Tá? Então esse é o título original, a capa, uma das capas originais do livro. Então, para começar, a gente tem que pensar que a Gênese vai falar a história da formação do mundo e enfoque no animal desde da formação, né? Então, aqui nós vemos até aqui desse lado como se dá uma ideia do Big Bang, né? Que seria, vem a força inicial, a força de Deus, né, um princípio vital que começa a se expandir e que vai formando tudo. Então, no livro A Gênese, você vai ter toda essa formação, mas numa visão do mundo material e do mundo espiritual. Então, a gente tem as duas visões em conjunto. Basicamente, como sou acupunturista, trabalho com medicina chinesa, como a medicina chinesa fala. Nessa Gênese, é clara a constatação que os animais saibam da matéria inorgânica mineral, vamos dizer assim, por uma geração espontânea, que é mais ou menos como você tem a teoria de formação dos animais, que você tem todo aquele caldo no oceano, né, depois que formou o oceano, que uma descarga elétrica, essa é uma teoria mais provável, produz um primeiro animal que vai evoluindo, que vai até formar o homem, certo? É muito parecido com a evolução de Darwin, né? Então, é muito interessante como eles foram publicados, a teoria de Darwin e a Gênese, né? Mais ou menos na mesma época, no menos humanos. Foi uma época de muitas evoluções, né? Nós tivemos Darwin, tivemos Kardec, logo em seguida tivemos Hahnemann. Então, vamos dizer assim, como se fosse um século, uns anos especiais para o nosso desenvolvimento. Como nós temos sempre, Deus está sempre dando coisas importantes para a gente. Mostra bem esse contexto cultural, bem essa situação cultural nessa época. Então, no livro A Gênese fala da evolução da energia baseado na orientação dos espíritos. Então temos um Bang, né, que é o Big Bang, né? E aí a gente vai sempre evoluindo. Então até tem essa imagem aqui à direita em forma de uma helicoidal, porque as pessoas pensam que evolução é uma linha reta. Na verdade, a nossa evolução é helicoidal. Então você vê assim, no começo você vai estar bem próximo, então vai até parecer que você não está evoluindo. Mas por quê? Você vai evoluindo em um ciclo helicoidal. Vai aumentando a energia, e vai se formando mais energia. E quanto mais longe você está, você ainda está perto de onde você saiu, mas você vai estar longe e vai estar evoluindo. Então a evolução no nosso sistema, né, no nosso universo, é sempre em círculos, certo? Então o importante é isso, é onde você está. Você não volta realmente para trás, mas você vai estar perto. Você evoluiu muito pouquinho no começo. Conforme você vai conseguindo mais amplitude, você vai estar evoluindo mais, mas você vai estar sempre perto daquele lugar onde você estava. E, principalmente, o lugar do seu interior e do seu exterior. Então, o mundo é muito importante nisso tudo, que é o que nós vemos em toda essa influência. Se você for ver o gene, se você ver tudo, é um globo, não é uma linha reta, é um globo, é uma interação de círculos que vai levando você para a evolução. Então, tudo relacionado com a genética, relacionado com o meio, relacionado com a energia, relacionado com o espírito. O espírito vai estar sempre perto daquelas coisas que estão à sua volta. E a mesma coisa o animal. O animal evolui dessa forma, em círculos concêntricos, e vai evoluindo dessa forma. Então, quando a gente fala de Darwin, né, aqui é o navio dele, o Beagle, né? Ele
saiu da Europa, passou toda a América, foi avaliando, estudando. Eles tinham uma intenção de fazer comércio, de criar novos postos de comércio, e o Darwin foi junto para estudar a natureza, certo? O que acontece muito é que Darwin é a única teoria que nos últimos 150 anos não fala não foi contestada. Ninguém consegue comprovar que ela não funciona. Mas o que acontece? Existem muitas críticas, e a principal crítica dela é que você não consegue comprovar uma ligação de uma espécie com outra. Ele consegue comprovar a evolução dentro da espécie, certo? Teria que ter um elo perdido que ligasse. Então, na Gênese, no livro da Gênese, fala muito disso. Fala dessa ligação, desse elo perdido no espírito. O espírito é quem evolui e se transforma. O espírito é quem evolui e que cada animal evolui e cada ser evolui. Então é uma coisa bem mais abrangente, certo? Que é o que os jupiterianos também falam, que eles fazem a evolução das espécies animais, não aqui nessa planeta, por isso que não se acha um elo perdido. Eles fazem lá em Júpiter. E mesmo a transição do animal para o ser humano não é feita aqui nesse planeta. Ela é feita em conjunção com outros planetas que cada um dá uma estrutura e o espírito recebe uma matéria mais evoluída vindo de outros lugares. O espírito vai sempre evoluindo. A Gênese fala muito disso, da evolução espiritual, da evolução espiritual, da evolução espiritual. Que a gente vê que Darwin comprovou muito bem feito dentro da própria espécie. Porque aqui, dentro da própria espécie, a gente encontra as informações. Mas, fora da espécie, entre espécies, por exemplo, evoluir do roedor para o gato, para o felino, é diferente. Certo? E não é feito aqui, por isso você não tem o elo perdido. Então a Gênese fala que isso é relacionado com o espírito. E o espírito que se liga com a matéria, quando é em evolução de espécie, é feito em outros locais que a gente ainda não tem condições de ver. Quer dizer, pessoas evoluídas que já foram, que nem Chico, que nem muitos já foram visitar outros planetas, eles conseguem entender isso. A gente, principalmente Kardec, quando escreveu o livro, ainda não tinha essa composição. Então, na Gênesis, nós vemos várias coisas assim, o corpos dos macacos teriam sido muito adequados aos espíritos humanos. Então, você começa num corpo de macaco ou humanoide, começa a evoluir o ser humano, começa a evoluir o princípio, a centelha divina, que vai evoluindo, recebe a influência do meio. Então, muitas vezes chegam pessoas especiais, como Hahnemann, que veio de Júpiter, para passar uma história, uma vida muito diferente, tá? Então, tudo isso é feito. Então, não se pode falar que Darwin estava errado. Nós viemos de seres mais inferiores evoluindo, certo? Temos na Gênese, como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferiram do macaco em sua forma exterior. Porém, a sua centelha divina, o seu espírito estava mais evoluído e foram levando nessas consequências. Então, na Gênese não fala, olha, nós viemos do macaco, mas ela explica e fala que é possível e é assim que fazemos, dentro de uma evolução bem circunscrita em círculos, helicoidal, que a gente vai aumentando, até a gente chegar depois nos anjos, nos arcanjos. Então é bem interessante se estudar a Gênese, e quando se pensa nos animais, se vê sair do mineral, né, para o vegetal, para o animal e para o ser humano. A Gênese no capítulo 10. Vamos ver direitinho aqui, então. A Gênese no capítulo 10. Combinando-se o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que seria o nitrogênio, e o carbono, unicamente teriam formado um mineral ou corpo inorgânico.
o princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhes propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. Então, se você só combinar o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio, você vai ter uma coisa mineral. Então, você tem que ter um princípio vital, o sopro vital, aquele princípio que dá a vida, tá? Que na medicina chinesa foi colocada a madeira, mas na espiritualidade é o sopro vital, é o espírito que desde pequeno, desde da célula, começa a habitar essa matéria mineral até se formar o ser humano. Então, tudo é a origem dos cristais, que são o princípio da formação mineral. Isso está escrito na Gênese, que se evoluem para vegetais, que se evoluem para animais, que evoluem até o homem, que o homem vai continuar evoluindo. Esse homem primitivo e organizado que vai chegando aos níveis que agora, por exemplo, nós estamos numa encruzilhada de mais uma evolução do ser humano, mas tudo baseado no princípio vital. Temos esse sopro vital, esse bang, esse sopro inicial, esses bósons de Higgs que orientam tudo, que assim seria o sopro vital orientando a matéria. Então tem que ter uma coisa material para orientar a matéria através do espírito. Precisamos assim da energia da matemática, da geometria, dos cristais para uma energia que gere e organiza essa matemática, se tornando física e química. Então, o que a física quântica explica. Se lembrar daquele primeiro evolução, você vai sair dos bósons, que são as matérias que organizam, que na verdade é assim, é o sopro vital em contato com uma matéria que vai formar todas as outras. E cada uma vai se apresentar de um jeito diferente. Então você vai ter, por exemplo, a formação de quarks, tá? que na física quântica, que vão em contato com esse meio, com esse bóson, vão formar as proteínas, vão formar as estruturas dos prótons e dos nêutrons, que vão formar os átomos, que o elétron que se forma também, em contato com esse mesmo ambiente, com essa mesma matemática, com essa mesma física, vai dando as interações, vai ligando um átomo a outro, formando as moléculas, formando as células, formando os sistemas, formando os corpos, formando toda a energia. E você vai ter também o fóton, que é aquela que vai dar a luz, que vai dar o prosseguimento das interações dentro das moléculas, dentro dos átomos, dentro das células. Então você tem toda uma explicação física, química, mas tudo baseado numa energia inicial, que é o sopro vital, que é a energia que cada um define como Big Bang ou a centelha divina que foi se espalhando. Então é um processo bem interessante. Se você pode ver que na Gênese se fala isso, só se precisa interpretar, porque você pode interpretar, olha, só Deus que formou tudo, mas Deus realmente formou tudo e formou as partículas, formou a física quântica, formou a geometria, formou a matemática, formou tudo. Então na Gênese se explica muito bem isso. Vamos conversar um pouco desses assuntos, vamos estudar um pouco mais desses assuntos. É bem básico, a gente vai conversando, mas eu acho interessante entender todo esse conceito, que tudo que se fala dentro do livro Gênesis foi escrito em 1860. Então, os princípios de física quântica nem tinham. E Kardec sempre falava, o que tiver de ciência, a gente tem que entender, colocar e colocar dentro desses princípios. Então a Gênese é muito interessante, porque ela já fala desses processos todos com outras linguagens que a gente pode interpretar, quem sabe no futuro vamos ter mais informações, que entender que essa energia que se forma são diferentes energias mais complexas e que vão relacionando com os sentimentos, com os pensamentos, certo? Essas estruturas atômicas simples, geométricas, se transformam em estruturas mais complexas de pensamento, de sentimento, que é a interação com os fótons, com os neutrinos, que é a interação com Deus, que é a interação com a capacidade do homem entender e fazer as coisas, tá? Então, a saída de um processo mineral para um processo de ser energia, de ser luz,
Tudo isso a Gênese fala do jeito simples, de 1860, mas que a gente pode interpretar. Então, quando se estuda capítulo a capítulo, é importante isso. E para os animais é isso que ela fala. Você sai do mineral e chega no animal, no ser humano, sempre evoluindo e entendendo toda essa função de evolução da Terra, do nosso sistema e de tudo. Espero ter podido esclarecer um pouquinho. Vamos conversando, vamos aprendendo juntos. Muito obrigado.